Roberto Quental Coutinho é quem está aqui com a gente hoje. Ele é presidente da Cobrai, que vai acontecer esse ano. É professor também da Universidade Federal de Pernambuco. Já foi presidente do Núcleo Nordeste da BMS por 2 vezes e já atuou também na diretoria nacional da entidade, com cargo de vice-presidente. Coutinho, obrigada pela sua participação, bem-vindo. Eu é que agradeço. Bom dia ou boa tarde a todos. É uma satisfação. Essa temática que nós estamos agora, toda a sociedade preocupada com esses desastres, que muitas vezes se denomina naturais, apesar de a fonte ser natural, mas há muitas vezes a indução pelas ações humanas. Isso é muito importante termos em mente para também olharmos a nossa responsabilidade. É muito importante que a gente vê várias vezes diferentes tipos de processos geológico, hidrológico. É muito importante que a gente, então, tenha um bom entendimento técnico, ao mesmo tempo faça todo um mapeamento, toda uma análise dos riscos, nas áreas que a gente esteja preocupado em estudar, por exemplo, os municípios, os geoparques, as áreas turísticas, como a gente está vendo agora nesses problemas, e também toda a questão da gestão de risco ser incluída não apenas nessa parte de planejamento urbano ou de ocupação, de atuação, mas também nas obras de engenharia. Então, o conhecimento do que a gente chama fenômenos de perigos, hazard em inglês, é o primeiro grande passo, e depois o seu mapeamento e a inclusão desta análise e da gestão de risco em todos os processos, incluindo as nossas obras de engenharia, particularmente de infraestrutura, como a gente está vendo os danos ocorrendo aí na Bahia, atualmente, né, em Minas Gerais e tantos outros que já ocorreram. Uhum. E ao longo desses anos em que esse tipo de evento aconteceu, a BMS teve uma participação bem ativa, né, Coutinho? Você pode fazer um histórico para a gente do trabalho que a BMS vem desenvolvendo nesse sentido? A BMS e outras associações também, é importante dizer, e vem atuando ao longo de muitos anos. Podemos dizer que todos os grandes eventos tivemos a atuação da BMS. Foi o caso de Santa Catarina, que foi uma atuação fantástica em 2009, se não falha a memória. Depois tivemos, em 2011, também uma atuação fantástica na região serrana do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Aqui na região Nordeste, nós temos atuado com toda a frequência junto aos órgãos públicos e à sociedade. E também é importante dizer que a BMS, através dos diferentes congressos, Cobranseg, a Cobrai e vários outros, também com comissões técnicas, com palestras de várias formas, ou seja, a atuação é permanente, também a preocupação com documentos, isso é fundamental. Ou seja, a BMS ela tem uma forte interação nessa temática com a sociedade e com os órgãos públicos e, particularmente, com obras de engenharia. Uhum. E você acha, Coutinho, que a comunidade geotécnica, a ABMS e toda a comunidade geotécnica, como eles podem contribuir para prevenir esse tipo de acidente, né? E também para mitigar os danos quando eles acontecem? Nós temos, além daquela primeira parte que eu introduzi, um ponto muito importante que hoje é uma discussão mundial, a questão das mudanças climáticas. Então, quando a gente vê como está ocorrendo agora, e ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro também em Santa Catarina, aqui em Pernambuco e Alagoas, uma grande inundação também em 2010, causando imensos danos, as mudanças climáticas estão nos trazendo esses eventos extremos e também a possibilidade já prevista da elevação do nível do mar. Isso vai trazer uma necessidade imensa de pesquisas,
na temática, isso é fundamental, toda a área científica, não apenas técnica, e na questão técnica que os projetos novos e uma revisão em importantes infraestruturas para esse novo momento. Nós podemos não apenas estar olhando para o passado, temos que ter o presente e a previsão do futuro, porque cada vez mais teremos esses eventos extremos e, com isso, os nossos projetos novos e a infraestrutura atual precisa ser revista, precisa ser avaliada. Então, nós temos um papel importantíssimo. A engenharia geotécnica é a base de todos os projetos de engenharia, seja de rodovias, seja de barragens, seja inclusive de subsidências de grandes áreas que podem ocorrer, seja a questão da inundação, como combater todo esse processo da elevação do nível do mar e suas consequências, por exemplo. Toda a questão também das grandes enchentes que vêm ocorrendo. São obras de engenharia que vão conseguir minimizar. E a engenharia geotécnica tem um papel fundamental. Então, o ponto que eu gostaria de deixar muito claro, é muito importante que tenhamos esta consciência, esta responsabilidade do nosso papel, cada um por si, como profissional, e a nossa associação, a nossa sociedade, que consegue integrar todos nós, de ter uma atuação firme perante a sociedade, perante os seus próprios membros e, muito importante, perante os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais. É aí que eu digo que a gente pode ainda ampliar a nossa atuação da BMS. Temos comissões técnicas, mas temos que ter essa atuação externa de uma forma mais intensa, mais integrada, inclusive, com outras associações, criando um procedimento claro para a sociedade e para os órgãos públicos, da nossa consciência, do nosso papel e da nossa importância. Sem dúvida. É a contribuição técnica, né, para que as medidas sejam efetivamente tomadas da melhor forma, né, Coutinho? E, particularmente, é muito importante que a gente olhe a questão de prevenção, não apenas a resposta. É claro que temos que responder bem, temos que, inclusive, nas novas obras, as obras, digamos, de recuperação, elas sejam no padrão, digamos, do futuro, com as considerações de todas essas questões que a gente está falando, todos os processos geológicos e hidrológicos possíveis nesta área, mas também uma atuação forte na prevenção, seja com sistemas de alerta, seja com capacitação de técnicos da população, uma boa comunicação, seja com as boas obras de engenharia, as ações efetivas, as ações que vão realmente minimizar o próprio processo em si. Podemos atuar nos processos, com as obras de engenharia, atuar nas consequências, com educação, com sistemas de alerta, com capacitação, com todo um planejamento urbano que é fundamental. Ou seja, temos que ter um trabalho que é muito amplo, é complexo, é multidisciplinar e é preciso esta nossa atuação para que a gente mostre que estamos, digamos, conscientes e disponíveis para esse trabalho e que a atuação venha através de órgãos públicos que integrem todas as necessidades, inclusive aquelas de qualidade de vida, desenvolvimento sustentável para a população. Novas moradias em áreas seguras. Então, é um trabalho realmente que é de todo o país e de toda a sociedade. Sem dúvida. E, Coutinho, na COBRAI, né, na Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas, que acontece esse ano, sempre tem um espaço dedicado aos acidentes e aos desastres, né? Como é que esse tema vai ser abordado na edição desse ano, Coutinho? Este tema ele é parte da essência da COBRAI, Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas. O que nós estamos querendo este ano é até ampliar esta temática exatamente
pela consciência e pelo momento histórico que passa toda a humanidade, com essa preocupação das mudanças climáticas. Temos que atuar de forma clara, consciente. Várias obras de engenharia, várias ações da engenharia podem atuar, inclusive, na emissão do CO2 ou na redução da emissão do CO2, que tem uma atuação forte nessas mudanças climáticas. Então, temos que ter essa visão mais ampla, uma visão que não pode ser pequena, restrita, de todo esse trabalho. E a COBRAI vem procurando, ao longo de toda a sua atuação, ter esse trabalho, mas queremos ampliar com vários tipos de obras de engenharia, com ações, inclusive, também na área submarina, para a questão de exploração de petróleo e também da questão de energia eólica, e também na questão de mineração, que é fundamental com todos esses problemas que têm ocorrido aí no nosso país com as barragens de rejeito, não é? E essas barragens também. Ou seja, a COBRAI quer se tornar um centro dessa temática e que ela possa, através de cursos, como também ocorrerá no Cobranseg, que traga essa capacitação, essa consciência e, ao longo de todas as sessões, contribuições técnicas de pesquisa, seja na ação do entendimento dos processos, seja nas ações das obras de engenharia, nas políticas públicas e em toda essa temática que envolve planejamento urbano, ocupação e das cidades, das metrópoles e nas obras de engenharia. Vai ser um grande momento, uma grande oportunidade e também teremos a satisfação de homenagear o nosso grande amigo e grande especialista nessa temática, o professor William Alvarenga Lacerda. Maravilha, Coutinho. Bom, então, só para deixar a informação, a COBRAI acontece de 23 a 26 de novembro desse ano em Porto de Galinhas e as inscrições estão abertas, né, Coutinho? E convidamos a todos. Tive a honra de fazer a palestra, até abrangendo, de certa forma, essa temática, agora no Luso Brasileiro, esse ano. Convidamos também os portugueses e teremos a grande satisfação e a alegria de receber no balneário famoso e que aguarda com a sua beleza, com a sua receptividade, que é famosa, essa alegria pernambucana, todos os brasileiros e, particularmente, todos aqueles interessados, que a comunidade é bastante abrangente, não apenas a nossa comunidade da BMS. Toda a comunidade geológica de engenharia, os órgãos públicos, os técnicos das defesas civis, dos órgãos de planejamento e também de projetos de engenharia. Esperamos ter, mais uma vez, que a BMS possa contribuir com a sociedade e com toda a nossa comunidade. E agradeço essa oportunidade e, mais uma vez, parabenizo aí as iniciativas da nossa querida ABMS. A gente que agradece, Coutinho, por compartilhar o seu conhecimento e essas informações com a gente. Muito obrigada. Obrigado também.